Você vai assinar, a pessoa vai assinar e mais 2 testemunhas vão assinar esse contrato de união estável. Pode ser um amigo dela, de preferência, né? É bom que seja um amigo dela ou um parente dela, e um amigo seu e um parente seu. Uma questão que sempre me chamou muito a atenção aqui nas discussões na androsfera, enfim, na nova masculinidade, é essa discussão de que um relacionamento é algo extremamente perigoso para um homem hoje em dia, porque, enfim, mulheres interesseiras poderiam dilapidar o patrimônio dele por meio de, enfim, mecanismos jurídicos que poderiam prejudicá-lo. Então, esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública que deve ser compartilhado aí entre os demais homens, porque aqui eu vou te dar uma dica, meu amigo, básica e fundamental para que você proteja o seu patrimônio e esteja resguardado, então, dessa eventual dilapidação patrimonial. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Como eu falei na nossa introdução, uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção nas discussões masculinistas seria esse risco que o homem teria de perder o seu patrimônio num eventual relacionamento com uma mulher interesseira que poderia se valer de mecanismos jurídicos para prejudicá-lo. Eu sei que essa é uma discussão que tem tomado aí cada vez mais vulto aqui na internet, principalmente por conta dessas advogadas aí completamente assim treslocadas, sem ética nenhuma, ensinando mulheres, enfim, a dar golpes financeiros em homens com quem elas estão se relacionando. Enfim, senhores, nada novo debaixo do céu. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aqui eu estou falando especificamente da esfera civil, já que na esfera penal realmente as leis estão cada vez mais agressivas, cada vez mais prejudiciais e cada vez mais subjetivas no que diz respeito aos homens, isso aí eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Na esfera penal, basta você analisar leis como a Lei Maria da Penha e crimes que têm sido criados recentemente, completamente subjetivos e que parece que são feitos realmente para prejudicar os homens. Então, na esfera penal, a situação é muito mais grave, muito mais séria. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, porque aqui eu quero falar da questão civil. Na esfera civil, me parece que existe uma certa confusão e um certo delírio ou uma certa, sei lá, romantização dessa situação, pelo menos aqui no Brasil. Porque, meu amigo, veja, historicamente nós sempre tivemos 3 tipos de relacionamento aqui no Brasil, tá? Durante muito tempo foi assim que as coisas funcionaram. Você tinha um namoro. O que era o namoro? Você passava a conhecer uma pessoa, ia conhecer a família dessa pessoa, ia conhecer os parentes dessa pessoa, os valores dessa pessoa, para saber se existia alguma compatibilidade entre vocês. Existindo essa compatibilidade, vocês avançariam para algo mais sério, provavelmente acabaria redundando aí em um noivado, e depois vocês se casariam. Sempre foi assim que as coisas funcionaram. Até que, algumas décadas atrás, o nosso ordenamento jurídico começou a reconhecer a famigerada figura da união estável, que não é nem um namoro, mas também não é um casamento. Verdade seja dita, né? Hoje já se equiparou muito ao casamento por conta de uma evolução jurisprudencial, enfim. Então disse muito que um homem hoje em dia ele pode ser prejudicado no seu relacionamento, no seu patrimônio por conta de relacionamentos. E isso até certo ponto é verdade, porque como eu falei, eu nunca conheci a história de um homem, por exemplo, que tinha um patrimônio anteriormente, porque isso é algo que tem que ser dito também, né? Para que você proteja o seu patrimônio, você tem que ter um patrimônio a ser protegido. Se você não tem patrimônio nenhum, meu amigo, e vai começar um relacionamento, você não tem que se preocupar, né? Vamos concordar, você vai proteger o quê? Então, eu nunca ouvi falar da história de um homem, por exemplo, e isso vale para mulheres também, tá? Porque o ordenamento jurídico é unissex. Então, eu nunca conheci a história de um homem que possuía um patrimônio, começou um relacionamento, se casou, e esse patrimônio que ele possuía anteriormente, ele teve que dividir depois em um eventual divórcio. Desculpa, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Isso para mim é lenda jurídica. Então, se você conhece um caso assim, eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários. Agora, não vale história de um amigo meu que me contou. Não, eu quero saber o seguinte, um cara que possuía um patrimônio e ele se casou no regime de comunhão parcial de bens ou no de separação total de bens e teve que compartilhar o patrimônio num eventual divórcio. Me desculpa, eu acho que isso aí não existe. E ainda que um juiz ou uma juíza muito assim heterodoxo decidisse algo assim em algum rincão do país, olha, com certeza essa decisão seria reformada no tribunal, porque isso é uma decisão contra a lei. Então veja, teoricamente não é muito complicado um sujeito proteger o seu patrimônio. Agora, qual que é a grande questão atualmente? E aqui sim a situação vai se tornando muito complexa. Como eu falei, a união estável ela não é nem um namoro e ela não é também um casamento, mas a união estável, diferentemente do namoro, já gera
um dever de compartilhar ou partilhar bens em uma eventual dissolução dessa união estável. Então vamos supor, se você constitui uma união estável com uma mulher e vocês constituem patrimônio após essa união estável, esse patrimônio sim vai ter que ser dividido. O que você tinha antes não vai ser dividido nem em uma união estável, meu amigo. O regime convencional da união estável, a menos que vocês deixem expresso o contrário, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, só aquilo que vocês construírem após o início desse relacionamento será partilhado. Portanto, esse é que é o ponto aqui problemático hoje em dia. E é, ao mesmo tempo, algo que eu vivo falando para os caras. Por que é problemático? Porque, assim, teoricamente, você não tem um consenso sobre aquilo que configura ou não uma união estável. Existem alguns requisitos que são básicos e consensuais, como, por exemplo, convivência pública e notória, uma convivência com a intenção de constituir família. Isso já é o suficiente para configurar a união estável. Não tem questão de quanto tempo precisa, pode ser às vezes uma semana, pode ser um mês, ou como pode ser um ano. Não existe um critério, e é aqui que começa a entrar a subjetividade, que pode prejudicar o homem ou a mulher também, porque tem mulher hoje em dia que tem patrimônio e vai se relacionar com caras que têm um patrimônio menor do que o dela. Eu já falei sobre isso aqui no canal, que é a tal da hipogamia, mas não vem ao caso agora. Vou deixar o vídeo aqui no card, caso você queira saber mais sobre esse assunto. Então é aqui que começa a entrar o problema. Recentemente o STJ decidiu, inclusive, que a fidelidade não é um pré-requisito para a união estável. Então olha como é que a união estável é um negócio extremamente subjetivo. E é aqui então que entra o perigo dos tais relacionamentos casuais, que são defendidos por muitos caras aqui na comunidade masculinista, na androsfera. Porque hoje em dia, meu amigo, a gente está vivendo em uma sociedade que as pessoas já não sabem mais o que elas têm entre si. Outro dia eu conheci um casal que já estava com mais de um ano de relacionamento, e eles não sabiam o que eles tinham entre si, cara. Eles não sabiam se eles tinham uma união estável, ou se aquilo era um namoro, ou se eles eram ficantes. Eles não sabiam definir. Agora, é claro que para a jurisprudência, isso pode ser configurado como uma união estável. Então, esse aqui é o perigo do cara que diz que não quero saber de relacionamento, porque mulheres podem querer dilapidar o meu patrimônio. Mas aí o inocente vai e dorme na casa da mulher. O inocente vai e viaja eventualmente com ela e tira foto. O inocente vai e visita eventualmente a mulher na casa de algum parente. Enfim, convive publicamente com essa mulher em locais, vai para reunião de trabalho, para encontro de trabalho e tal. Aí eu não nego que sim, você, homem, pode correr um risco de ter o seu patrimônio ali dilapidado, porque você não foi forte o suficiente para definir bem aquilo que você quer ter na sua vida, meu amigo. Eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal aqui. Relacionamentos casuais, relacionamentos furtivos, contatinho, ficar, etc, etc, etc. Tudo isso pode te prejudicar do mesmo jeito, sem contar a questão espiritual, que isso é o principal. Então, o que eu recomendo aqui para você que quer realmente iniciar um relacionamento, ou antes, para você que não quer ter nenhum prejuízo no seu patrimônio, que você quer realmente se desenvolver economicamente, profissionalmente, é o seguinte, meu amigo, você tem 2 opções. Do ponto de vista jurídico, essa é a realidade. Hoje, qual é a realidade? Ou você não tem relacionamento nenhum, de nenhum tipo com mulher, ou você vai fazer o seguinte, inclusive eu vou deixar o modelo aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, para você baixar esse modelo, e vai fazer o seguinte, você vai formalizar uma união estável, seja ali na primeira semana de relacionamento. Se você encontrar uma pessoa que você acha que é viável manter um relacionamento com essa pessoa, você vai fazer isso. Você vai formalizar um contrato de união estável com essa pessoa e vai estabelecer lá o regime de comunhão parcial de bens ou o regime de separação total de bens, se você quiser. Vou deixar os 2 modelos aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai assinar, a pessoa vai assinar e mais 2 testemunhas vão assinar esse contrato de união estável. Pode ser um amigo dela, de preferência, é bom que seja um amigo dela ou um parente dela, e um amigo seu e um parente seu. Até onde eu sei, o STJ reconhece o contrato de união estável em documento particular, mas como é um documento particular, portanto, tem que ter 2 testemunhas. Isso é a jurisprudência do STJ até onde eu conheço, tá? Jurisprudência vive mudando por aí. Agora, se você quiser algo mais seguro, algo mais firme ainda, vai num cartório, meu amigo, e registra essa união estável logo ali na primeira semana de namoro. Porque hoje em dia, como eu falei, o namoro é um instituto, meu amigo, que está entrando em extinção. Você tem essas 2 opções. Hoje em dia, juridicamente falando, é isso. Infelizmente, a situação caminhou para uma direção onde não é mais possível saber, meu amigo, que tipo de relacionamento as pessoas têm. Hoje é muito raro, Hoje, claro, depender do ambiente que você está frequentando, pessoas que estão ali formalmente, não, nós estamos namorando, depois nós vamos ficar noivos e depois nós vamos nos casar. Nos ambientes religiosos isso ainda acontece com mais frequência. Agora, hoje em dia, meu amigo, principalmente aqui numa região como a região sul, as pessoas simplesmente se juntam, sabe? Estão ali convivendo e de repente vão morar juntos e começam a viver juntos e tal. É óbvio que numa situação dessa, no limbo, uma situação limbosa como essa,
você pode se prejudicar, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Então fica aqui essa dica, porque no nosso ordenamento jurídico, repito, diferente do que pode acontecer eventualmente em outros ordenamentos jurídicos, ainda é plenamente possível, meu amigo, que você se proteja patrimonialmente. Como eu falei, do ponto de vista penal, a situação tem ficado cada vez mais complexa. Agora, do ponto de vista civil, siga esse conselho aqui, formalize um contrato de união estável logo ali na primeira semana já. Se a pessoa não quiser assinar, bom, meu amigo, aí fica a teu critério. Se você achar que é fundamental proteger seu patrimônio e a pessoa não quiser assinar, é sinal que aquele relacionamento ali provavelmente não será promissor ou não estará dentro dos padrões que você espera. Então esse aqui foi um vídeo de utilidade pública. O pessoal sempre questiona, né? Poxa, Duarte, você é formado em direito, poderia dar algumas dicas jurídicas lá. Esse não é o foco desse canal aqui, mas de vez em quando nós também fazemos isso por aqui. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, e isso aqui, né? Esse contrato aqui pode ser essa peça. O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.